E aí pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre a nossa semana 3 aqui do PET 4. Nessa semana nós vamos estudar um pouco sobre as divisões celulares, né? Depois de estudarmos células, o núcleo, vamos estudar a divisão celular, que as células se reproduzem, elas se dividem, dão origem a novas células. E para isso acontecer, o DNA tem uma participação muito importante, tanto para coordenar tudo isso que acontece, como também a forma, o que acontece com ele, para garantir que sempre vá a mesma quantidade de DNA para as células filhas e que não aconteça nenhum problema aí para a pessoa. Então vamos lá para a página 37, que é quando começa a semana 3. Na semana 3, então, vamos ver as divisões celulares, que são duas. A mitose e a meiose, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A mitose é quando uma célula se divide em duas. Ela, no nosso corpo, ela que vai fazer nosso corpo, o organismo, sempre se renovando, sempre surgindo células novas nele. E em seres que são formados de uma célula só, aqueles unicelulares, é a forma deles conseguirem se reproduzir, produzirem seus filhos por aí. Na mitose, pessoal, que aqui tem um esqueminha muito importante que é bom vocês entenderem bastante ele, a gente fala que a mitose acontece em todas as células do corpo, com exceção de uma, os gametas, as células reprodutivas. Então a gente fala que a mitose ocorre nas células somáticas. O que é esse nome? Células somáticas são as células que formam o nosso corpo, com exceção dos gametas, com exceção de espermatozoides e óvulos. Tirando essas duas, todo o resto do teu corpo faz mitose. Uma célula produz duas. Vamos entender bem o que acontece nesse processo aqui. Vou ampliar o desenho. Então vamos lá. Tudo começa, pessoal, com a célula lá, bonitinha, paradinha, vivendo a vida dela. Chega uma hora, ela resolve se dividir, né? Ela tá ficando velha, ela precisa se renovar, ela precisa dar origem a uma coisa nova, porque se ela morrer e não deixar ninguém no lugar dela, o corpo vai morrer. Então a mitose tem várias fases, não precisa se preocupar com esses nomes que estão aí não, eles vão deixar mais para o ensino médio, agora vamos entender mais ou menos o que acontece com o DNA e com tudo ali. Nessa primeira etapa, aqui, a intérfase, a célula começa a se duplicar. Tudo que tem dentro dela começa a se duplicar, dobrar, porque ela vai ter que se dividir em duas. Um pouco vai para uma e um pouco vai para outra. O DNA lá no núcleo está naquele formato de cromatina, aqueles fios de DNA. Ele vai sair dessa função e começa a se enrolar até formar um cromossomo, que essa estruturazinha que está desenhada aqui, ele vai parecer uns filamentos, assim, uns pauzinhos. Como tudo duplicou, eles vão ficar grudadinhos um no outro, que a gente chama de cromátides irmãs. Eles ficam grudadinhos esperando o momento da divisão, que é o que a gente percebe aqui. A célula duplicou tudo, onde antes tinha uma cópia do DNA só, agora ela tem duas cópias dele, dobrou a quantidade de DNA. Vamos pensar aqui no ser humano. A gente tem um total de 46 cromossomos. Quando duplica, isso dobra, passa para 92. Daqui vem para cá. Por quê? Porque no final vai vir 46 para um lado e 46 para o outro. Então aqui a gente tem 92 cromossomos todos juntinhos, misturados, precisam se separar. Eles precisam ficar 46 de um lado e 46 de outro. Então eles começam a vir bem aqui para o cantinho, repara que eles se separaram, eles estavam tudo misturado, começaram a ir para o cantinho da célula e vieram aqui para esse meio, tá vendo? Bem aqui. Aí começam esses fiozinhos que tem aqui na célula se produzindo e grudam neles e começam a puxar. Vão puxando, até que por fim eles se separam bem aqui. Viu? Aqui eles estavam juntinhos, de parzinho, parece um xizinho. Aqui já se separou.
tá? De um só. Depois que isso acontece, separou o DNA, foi metade, foi uma parte para um lado, uma parte para o outro, 46 para um lado, 46 para o outro, a célula inteira começa a se dividir até que, plop, você tem duas células. Voltou a ter 46 cromossomos. Você volta a ter duas células aqui. Então, na mitose, vamos fazer um resuminho aqui sobre ela. Você tem uma célula, diminuir a letra aqui um pouquinho, uma célula dá origem a duas. Primeiro ponto que a gente tem que guardar da mitose. Uma célula dá origem a duas. São células diploides. O que é isso? Uma célula diploide, que a gente chama de 2N, é uma célula que tem os cromossomos todos em parzinhos. Elas não têm metade do cromossomo, ela tem a quantidade completa de DNA. Então vamos lá. Contém a quantidade completa de DNA da espécie. Isso varia de espécie para espécie. O ser humano são 46 cromossomos. Então você tem uma célula de 46 cromossomos que vai dar origem a duas células de 46 cromossomos. É como se ela se multiplicasse, ela virasse duas. Ah, mas eu falei que ela se divide. Porque ela estava uma, ela divide, vira duas. Você vê que elas se separam em duas. Mas ela primeiro ela tem que se duplicar, dobrar tudo que tem dentro dela, para só depois ela se repartir no meio e metade para cada lado. Então guarda bem a mitose, que ainda fala bem disso aqui, ó. Vocês têm que lembrar dela. Uma célula mãe dá origem a outras duas células idênticas a elas, chamadas de células filhas, conservando o mesmo número de cromossomo. Isso que é importante. Na mitose, uma vira duas, e essas duas têm a mesma quantidade de DNA, de cromossomo ali dentro. Não tem mudança. Se acontecer uma mudancinha aqui, a pessoa pode ter problema, pode ter doença, pode aparecer um câncer. Tem que ser muito certinho esse mecanismo de divisão para poder vir certinho, metade e metade. Beleza? Agora vamos vir para a meiose. A meiose é uma outra tipo de divisão celular, que aqui vamos falar. Ela ocorre nos gametas. O que é isso? Ela vai acontecer apenas ali na produção de espermatozoides e óvulos. Por quê? Na meiose acontece uma coisa muito interessante, que é isso aqui, ó. Ela vai surgir 4 células filhas, cada uma com metade dos cromossomos, com metade do DNA da mãe. Aqui não vai acontecer de uma dar origem a duas iguaizinhas. Uma dá origem a 4 com metade dos cromossomos. Por que tem que ser com metade? Lembra lá na fecundação, que eu peguei um desenho, que junta o óvulo com o espermatozoide, os dois se juntam para dar origem ao zigoto, ao ser vivo que vai nascer? Tem que ter 46 cromossomos esse total. Se fosse 46 e 46 ia para 92, não tem como. Por isso tem que ser metade, porque duas células lá, quando vai surgir um neném, se juntam e virar uma. Então tem que ser metade de uma para ser metade de outra, que dá origem àquele total que a gente precisa. Vamos ver mais detalhes como é a meiose. A meiose, pessoal, ela tem duas fases, tem vários nomes, não vamos nos preocupar com esses nomes agora, que até no ensino médio vocês vão ver isso com muitos detalhes ainda. O que a gente tem que guardar? Na intérfase, de novo, os cromossomos estão lá em formato de fio e eles se duplicam, eles dobram tudo a quantidade. 46 vira 92, lembra disso, não é? Então, dobrou. Aí começa igualzinho uma mitose, eles estão lá, o núcleo desaparece, os cromossomos ficam todos bonitinhos. Aqui acontece uma coisa interessante, que os cromossomos se misturam, eles trocam pedaços,
Isso ajuda a ter DNA diferente, uma variedade diferente, que é muito importante. Aí então eles são lá duplicados e a célula se divide. Pá, ela corta aqui no meio. Aqui você tinha 4 cromossomos, aí você tem agora 2. 2 de cá e 2 de cá. Nesse esqueminha. Se eram 92, 46 de um lado, 46 do outro. Beleza? Acabou essa primeira divisão, onde duplicou e dividiu pela primeira vez, já começa a dividir de novo. Aqui tem uma coisa diferente. Não tem uma nova duplicação. Não. Duplica lá no começo, divide e divide outra vez em seguida. Então você tem uma célula, aquelas duas células que surgiu antes. Aqui, elas se separam, o cromossomo bonitinho, aquele fiozinho puxa eles. Aqui vocês viram que não era 2, um aqui e um aqui? Separou. Veio 2 para cá e 2 para cá, 2 para cá e 2 para cá. Aqui, onde era duplicadinho, você vê que tinha um xizinho, 2 cromossomozinhos, ficou um para cada lado e um para cada lado daqui. Mesma coisa na célula de baixo. Aqui dividiu e tá, saiu 4 células com metade. Vamos comparar. Nessa aqui que surgiu, você vê que ela tinha 1, 2, 3, 4. Né? Um xizinho são 2. Só tem 1, 2. Tem metade. Então aqui na meiose, vamos voltar ali para fazer o nosso resuminho. Você tem uma célula mãe, uma célula que dá origem a outras 4 células. E o que acontece? São células que a gente chama haploides. O que é uma célula haploide? Com metade do DNA da espécie. Então aqui a gente tem na mitose uma célula que dá origem a 2 iguaizinhas à primeira. Na meiose a gente tem uma que dá origem a 4. Só que essas 4 têm metade do cromossomo da primeira. E isso que é importante guardar. Vamos lembrar primeiro o que é uma célula haploide e diploide. A diploide tem metade dos cromossomos. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. A diploide tem o dobro, ela tem todos em parzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto, pessoal? Por que, de novo, por que lá na meiose tem que ser metade, metade? Porque na hora da fecundação, lembra? Meiose acontece com espermatozoide e óvulo. Então tem que ser metade vinda do pai, metade vinda da mãe. Os dois se juntam. No caso do ser humano, 23 com 23 dá 46, que é a quantidade aí do ser humano. Então é necessário que a meiose aconteça muito bem feitinha, porque se faltar um cromossomo ou se passar pode dar doença, a pessoa nasce com problemas, ou às vezes nem consegue nascer, infelizmente acontece um aborto. Então é importantíssimo a gente saber diferenciar o que é a mitose, o que é a meiose. De novo, mitose, uma célula viram 2 iguais, meiose, uma dá origem a 4. Essas 4 com metade do cromossomo daquela mãe delas. Certinho? E agora então vamos dar uma olhada nas nossas atividades. Qualquer dúvida também assistam os vídeos que eu mandei hoje lá no grupo que vão ajudar bastante. Na número 1, escrever a definição de cromossomo, célula diploide, gameta e zigoto, que é assunto que a gente está falando, eu acabei de comentar, só voltar no PET, a gente tem aquele ali. 2. Faça um quadro comparativo comparando as características da mitose e da meiose. Isso aí eu acabei de fazer aqui, gente. Volta o vídeo. Além do texto, eu fiz um resuminho aqui, ó, onde ela ocorre, como que ela, o que ela dá origem. Onde ocorre, o que dá origem. Só voltar aqui o vídeo, tá tranquilinho para responder. E a última questão. Um casal resolve ter um filho. Para que isso ocorra, o óvulo deve ser fecundado. Agora responda. Quantos cromossomos tem o óvulo? Quantos cromossomos tem o espermatozoide? E quantos cromossomos tem o zigoto originário dessa fecundação? Acabamos de falar. Espermatozoide e óvulo são gametas, eles vêm por meiose. Então elas têm metade do cromossomo da espécie. São células haploides. Quando se juntam, dá origem ao zigoto,
que é uma célula diploide. Só voltar aqui que vocês vê certinho as quantidades de cromossomo que eu mostrei nesse vídeo. Certo, pessoal? Então, espero que tenham entendido. Se ainda ficou alguma dúvida, não deixem de me perguntar, porque pode parecer meio complicado, é muito nome, muita coisinha, mas não é difícil. Mas lembre-se, qualquer dúvida é só perguntar, não precisa ficar aí achando que é coisa de outro mundo e não fazer. Façam, que a gente está aqui para ajudar. Até mais!